Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo onde iremos falar sobre as lesões fundamentais, assunto super importante para os estudantes de odontologia. E mais vídeos sobre outros assuntos você encontra no canal. Não esqueça de se inscrever e de seguir nossa página no Instagram, que está disponível na descrição deste vídeo. Vamos começar conceituando as lesões fundamentais como o conjunto de termos que devem ser utilizados na descrição das lesões, para destacar a sua principal característica. Dominar o uso desses termos é essencial para a correta descrição de uma lesão e auxilia bastante no processo diagnóstico. No momento em que definimos qual é a lesão fundamental, direcionamos o nosso raciocínio e temos condições de descartar algumas hipóteses de diagnóstico. De forma geral, alguns cirurgiões dentistas têm dificuldade no uso desses termos e acabam utilizando o termo lesão para descrever qualquer alteração patológica. Embora realmente se trate de uma lesão, não classificar o tipo de lesão a partir do emprego do termo que a melhor define deixa o interlocutor sem uma noção mais precisa do que está sendo visto. Então, podemos classificar inicialmente as lesões em três grandes grupos: as lesões planas ou elevadas, os aumentos de volume que possuem líquido em seu interior e as lesões envolvendo perda de substância. A partir de agora, serão detalhadas as características de cada grupo. Nas lesões planas ou elevadas, a característica principal é a alteração de cor e/ou que representam crescimentos sólidos. Como foi dito anteriormente, a mácula ou mancha, a placa, a pápula ou nódulo fazem parte desse grupo. Na mácula ou mancha, teremos alteração de cor sem alteração de superfície, ou seja, trata-se de lesões planas que não apresentam elevação em relação aos tecidos adjacentes. Elas podem representar um depósito de melanina produzida pelas células normais ou também pigmentos relacionados à implantação de corpos estranhos, seja de forma intencional ou não, como também podem representar lesões tumorais. As principais hipóteses diagnósticas quando se encontra uma lesão desse aspecto no paciente são a leucoplasia, a cicatriz, a mácula melanótica, o nevus, a pigmentação induzida por medicamentos, a tatuagem por amálgama, o melanoma e o hematoma. Essas lesões serão detalhadas de forma mais minuciosa nos próximos vídeos de estomatologia aqui no canal. Neste tipo de lesão, algumas características merecem mais ênfase no momento da avaliação clínica e descrição. São elas a simetria, a borda, se a borda é regular, em linha reta ou irregular, se a cor da lesão é homogênea, ou seja, de cor única, ou é heterogênea, possuindo mais de uma cor ou diferentes intensidades, o diâmetro e a localização da lesão. A placa é definida como uma alteração de cor com alteração de superfície, ou seja, trata-se de lesões discretamente elevadas em relação aos tecidos adjacentes, mas mais amplas em largura do que em altura. Neste grupo, podemos observar tanto lesões benignas como desordens potencialmente malignas, ou até mesmo as lesões malignas. As principais hipóteses diagnósticas quando se encontra uma lesão desse aspecto no paciente são a candidose pseudomembranosa, a ceratose friccional, o líquen plano, a sífilis secundária, a leucoplasia e o mordiscamento crônico. Algumas características merecem mais ênfase no momento da avaliação clínica e descrição. Dentre elas, o número dessas lesões, se são únicas ou múltiplas, se a cor é branca ou vermelha, se a superfície é lisa ou irregular e onde está localizada essa lesão. A pápula e o nódulo representam crescimentos sólidos. Quando esse crescimento é menor que 5 mm de diâmetro, chamamos de pápula. Se for maior que 5 mm, é denominado nódulo. Eles podem ser solitários ou múltiplos e podem estar associados a algum fator irritativo, como por exemplo o biofilme bacteriano ou o trauma, ou até mesmo ter surgimento espontâneo. Neste grupo estão incluídas as lesões que se caracterizam pelo crescimento tecidual, incluindo lesões de natureza reacional inflamatória e neoplasias, em particular as de natureza benigna. Na maioria dos casos, indicam lesão benigna, mas em alguns casos, trata-se de um tumor maligno. As principais hipóteses diagnósticas quando se encontra uma lesão desse aspecto no paciente são a hiperplasia inflamatória, o granuloma piogênico, o fibroma ossificante periférico, a lesão periférica de células gigantes, o papiloma, lipoma, fibroma
e o carcinoma espinocelular. Alguns detalhes são fundamentais para a descrição apropriada dessas lesões e a boa condução do diagnóstico. São eles: a consistência da lesão, se é mole, firme, fibroelástica, borrachoide ou dura, se a base da lesão é pediculada, ou seja, com uma base estreita, ou sessile, com uma base ampla, qual a cor da lesão e se possui a presença de áreas avermelhadas ou ulceradas na sua superfície. Nos aumentos de volume que contém líquido, temos as vesículas e as bolhas. Quando essa lesão mede menos que 3 mm de diâmetro, chamamos de vesícula. Caso tenha mais que 3 mm de diâmetro, denominamos de bolha. Essas lesões podem ser solitárias ou múltiplas, podem estar associadas a algum fator irritativo, como por exemplo um alimento ou trauma, ou até mesmo surgir espontaneamente. Alguns casos mostram alterações sistêmicas associadas, como por exemplo a febre, o mal-estar e a linfadenopatia, ou podem ser observadas lesões semelhantes em outras partes do corpo, principalmente na pele ou em outras mucosas. Esse grupo de lesões não inclui nenhum exemplo de desordem potencialmente maligna ou maligna. As principais hipóteses diagnósticas quando se encontra uma lesão desse aspecto no paciente podem ser de doenças virais, como a herpes, de doenças autoimunes, como o pênfigo vulgar e o pemphigoide benigno de mucosas, e as lesões associadas a trauma são a mucocele e a rânula. Quando visualizar lesões desse tipo, devemos observar a quantidade, se são únicas ou múltiplas lesões, e a localização. A ocorrência prévia de lesões semelhantes na boca, como também em outras partes do corpo, também precisam ser observadas. E se houve um episódio de trauma prévio. As lesões envolvendo perda de substância, ou mais especificamente de tecido, são classificadas em erosão ou úlcera. Elas são lesões em que o tecido epitelial foi parcialmente perdido, no caso das erosões, ou totalmente perdido, sendo chamadas de úlceras. Elas podem ser solitárias ou múltiplas e estarem associadas a algum fator irritativo, como o trauma, por exemplo, ou ser a manifestação de uma doença autoimune, infecciosa ou ainda uma neoplasia maligna. As principais hipóteses diagnósticas desse tipo de lesão podem ser provenientes de lesões traumáticas, como a úlcera traumática, de doenças infecciosas, como a candidose, a herpes e as micoses profundas, ou também podem ser provenientes de doenças imunologicamente mediadas, como o líquen plano, o lúpus eritematoso, o pemphigoide benigno de mucosas e o pênfigo vulgar, e até mesmo podem ser tumores malignos, como é o caso do carcinoma espinocelular. Alguns detalhes são fundamentais para a descrição apropriada destas lesões e a boa condução do diagnóstico, como o número de lesões, se são únicas ou múltiplas, a localização e a ocorrência prévia de lesões semelhantes. É de suma importância ter conhecimento se há a presença de lesões em outras partes do corpo, como também se houve um episódio de trauma prévio. E essas foram as referências utilizadas para a construção deste material. Não esqueça de se inscrever no canal e de seguir nossa página no Instagram. Até a próxima!